Então, sejam aí todos bem-vindos para mais esse encontro da Inteligência 360 com seus convidados. Então, temos aí a Fátima, essa profissional, ser humano incrível, uma profissional igualmente incrível, para a gente bater um papo. O nosso webinar ele vai durar cerca de 1 hora. Estou aqui fazendo a abertura, vocês podem fazer perguntas aí por escrito, pelo chat, durante o webinar. Nós vamos dedicar aí uns 15 minutos para debates, responder as perguntas dos participantes, e esse webinar será gravado e disponibilizado posteriormente. Para quem ainda não conviveu, a minha história está ligada ao setor de varejo, especialmente supermercado e farma, desde o começo lá com a Abras, estudo de tendências, depois logística, Indicator, que hoje é a GFK, Nielsen. Por fim, desde 2015, fiz mestrado, faço parte lá da FGV, e junto com o Fábio Nunes fundamos a Inteligência 360, que a gente tem como objetivo apoiar os profissionais para que a empresa seja orientada por dados. Desde a estruturação da área de inteligência, uma visão mais holística, desenvolvimento de BI para ter os dados estruturados, automatizados, com qualidade e agilidade, desenvolvimento de um pensamento crítico, de competências analíticas das pessoas envolvidas, entender as causas, etc. Eficiência comercial. Junto com a Smart Cell, a gente tem trabalhado muito aí com foco na rentabilidade e eficiência comercial. E também representamos empresas voltadas para programa de fidelidade. A gente acredita nesse tripé, que são as pessoas que fazem as transformações, mas para isso elas precisam de processos, para ter informação que seja confiável e útil, para que possa realmente apoiar as decisões. Eu já peço para vocês colocarem na agenda, nós tivemos um palestrante internacional, que é o Jorge, falando de negociação virtual, ele vai voltar com a gente dia 19 de maio para a gente falar de estilos de negociação. Então, esse é o nosso próximo tema. Para quem quiser mais conteúdo, está aí bastante coisa voltada para os compradores, que a gente está conversando, fruto desse relacionamento que a gente tem aí com os profissionais de varejo. Muito bem, Fátima, com você. Bom, primeiramente, boa noite, super obrigada pelo convite. O Olegário, nós começamos a carreira, eu estava ali perto dos 20 anos, né? E o elegi como chefe, ele não era meu chefe, mas ele era um líder inspirador e eu adotei ele como líder. Gerou até um conflito com o meu líder à época, mas enfim, estamos aqui 30 anos depois, falando de um tema que é extremamente naquilo que eu acredito, né? A gestão pautada por informações, pautada por conhecimento. Bom, eu tenho uma Connect Shopper. A Connect Shopper é uma empresa que tem como objetivo partir do profundo conhecimento do shopper, dos consumidores e de toda a sua jornada de compra, olhando para cada etapa da sua jornada de compra, melhorar a experiência de compra do shopper, seja no ponto de venda físico, virtual, ou nas novas formas de varejo atuais, e, sobretudo, maximizar resultados para os nossos clientes, que são varejistas e também fornecedores, fabricantes e indústrias. E quem sou eu, Fátima Merlin? Sou uma curiosa por natureza, sou uma apaixonada por conhecimento, por uso de informação, sou apaixonada e profundamente uma estudiosa do comportamento do consumidor e shopper para aplicar isso na prática, nas práticas do varejo, desde definir sortimento, de melhorias na produtividade, nas promoções inteligentes e que tem tudo a ver com o gerenciamento por categoria. Estou como CEO da Connect Shopper e também sou co-idealizadora do grupo Mulheres do Varejo. Tenho lá 3 livros publicados na área, um deles, Meu Cliente Não Voltou e Agora, que trata justamente das ações que nós temos que pensar e desenvolver partindo do conhecimento do shopper para que a gente possa maximizar resultados. O resultado ele passa a ser consequência da boa experiência que a gente promover. E Shoppercracia, que tem bastante a ver com o que nós vamos discutir hoje aqui, que ele olha pela ótica do shopper, o shopper no centro das decisões, é nisso que eu acredito, porque uma vez que nós tenhamos o shopper no centro das decisões, de fato, todos os nossos resultados são ampliados, maximizados e melhorados, porque a gente consegue desenvolver ações direcionadas. É isso, Olegário. Muito bem, Fátima. Então, vamos lá. E aí, o que é esse mix ideal? Como é que a gente define, né? O que é a importância de conhecer o shopper no meio de tudo isso? São várias as atividades e as variáveis importantes para que a gente possa, de fato, definir o mix ideal.
mas a primeira, e eu trago ela como primeira, porque para mim é o passo zero de tudo, que tem a ver com conhecer profundamente os nossos consumidores e shoppers. Quem são eles? Mas é muito mais do que o foco no cliente, que muito se falou no passado, né? É sair do foco do cliente para o foco do cliente. É olhar pelo olhar do próprio shopper. É entender como ele se comporta. É entender quais são as suas necessidades. É entender como ele se relaciona com as marcas, com os produtos. É entender exatamente variáveis que têm a ver com os seus comportamentos e hábitos. Sobre o que nós estamos falando? Nós vamos a fundo. Quais são as informações essenciais que eu preciso saber desse shopper? Óbvio que eu preciso saber quem ele é, mas é sair daqueles questionamentos tradicionais de perfil sociodemográfico apenas, olhar sexo, gênero, olhar idade, tudo isso é super relevante. Olhar também classe socioeconômica, mas é ir além. O quem, hoje em dia, nós adotamos outras variáveis super importantes, que é olhar atitude, é olhar estilo de vida, é olhar as condições que esse grupo está inserido, porque eu posso ser classe baixa, nível socioeconômico X, mas eu posso ter hábitos e estilo de vida saudável. Então, sim, eu quero ter acesso a produtos orgânicos, saudáveis, naturais. Então, é sair de um olhar tradicional só de questões sociodemográficas e incorporar no quem algumas outras variáveis relacionadas a hábitos, comportamentos e também estilo de vida. Além disso, nós precisamos entender o que esse shopper coloca na cesta. Que produtos, que marcas, como é o relacionamento, quais são os drivers de decisão para que ele possa escolher um produto ou outro. Quando que ele vai às compras, e esse quando é super interessante, porque além de nos ajudar a direcionar nossas ações no ponto de venda, saber se ele vai de manhã, de tarde, de noite, durante a semana, final de semana, nos ajuda a melhorar o nosso nível de abastecimento, nosso nível de serviço, nos ajuda a alocar adequadamente a equipe dentro da loja, pensando no olhar do varejo, pensando no olhar da indústria, a direcionar os promotores, a direcionar as ações de promoção, qual o período do mês mais adequado, qual o dia da semana preferido. Entender como ele se comporta, qual a frequência de compra, o ticket médio, que também fortalece e favorece tipos de embalagem, ações promocionais e, obviamente, entender e conhecer os porquês. Por que o shopper toma determinadas decisões, como ele se comporta, que escolhas ele faz para escolher a sua loja ou determinada marca. E tem a ver aí com duas variáveis super importantes e que hoje ainda são bem negligenciadas, que são a missão de compra, o tipo de compra. Ele vai para uma necessidade. Que tipo de necessidade é essa? É uma compra de reposição? É uma compra de abastecimento? É para suprir alguma necessidade específica? E a tão famosa árvore de decisão, que tem a ver com qual é o processo mental decisório que ele adota para escolher um produto dentro do seu universo de categorias. E aí eu estou dizendo o que vem primeiro na hierarquia de decisão. É marca, é tipo, é segmento, é variante, é sabor. Isso é super importante, inclusive para nos ajudar a definir um melhor mix. Quando eu olho pelo ranking de hierarquia, o que vem primeiro, supondo que segmento, vamos pegar a categoria biscoito, né, que é uma categoria bem complexa. Na categoria biscoito, a primeira decisão é tipo, se é salgado, se é doce, se é recheado, se é amanteigado, se é wafer. Na hora que a gente considera a árvore de decisão para definir o mix, a gente consegue também definir o que nós vamos dar de amplitude e o que nós vamos dar de profundidade. Marca, por exemplo, é a terceira decisão na hierarquia do shopper para biscoito. Então, é muito mais importante você cumprir todo o papel e ter no seu mix a variedade de segmentos, a variedade de tipos, do que você ter uma infinidade de marcas e ter faltando segmentos específicos dentro das decisões do shopper para biscoito. E isso para todas as categorias, tá? Uhum. Bom, mas acaba aí as nossas necessidades no que diz respeito a definir mix ideal? Não. Óbvio que a gente precisa ter esse olhar e esse conhecimento do shopper, mas também temos aí outras variáveis super importantes para essa tomada de decisão. Eu preciso ter clareza, enquanto varejista, na minha proposta de valor ou no meu propósito, né? Eu brinco, Fátima,
eu costumo brincar nesse tópico assim, o que eu quero ser para quem, né? Exato. Até eu plagio seu slide lá, viu? Eu compartilhei. Eu quero oferecer serviço, eu quero oferecer preço, eu quero conveniência. Eu não posso ser tudo para todos, porque quando eu quero ser tudo para todos, não sou nada para ninguém, né? Então eu tenho que ter clareza no meu propósito, e isso é muito importante para a definição de sortimento. Vou dar 2 exemplos. Eu tenho lá um varejo que ele tem como estratégia gastronomia, e eu tenho outro varejo que ele tem o abastecimento regular do lar. Sabendo disso, eu vou tratar as categorias de maneira muito distintas. Vamos pegar a categoria, o setor de limpeza, né? Vou trabalhar lá as categorias cuidado com a casa, cuidado com o banheiro, cuidado com a lavanderia. No varejo, que tem como proposta o cuidado, o abastecimento do lar, sem dúvida nenhuma, a relevância desse setor para mim é muito importante. Então, a categoria vai ser segmentada, vai ser trabalhada de uma forma específica. Por outro lado, aquele varejo que tem apelo gastronômico, como que vai ser? Qual é o papel do setor de limpeza? Sem dúvida nenhuma, tem uma relevância muito diferenciada e eu vou tratar isso de maneira muito distinta em relação ao meu mix. Não vai ter profundidade de sortimento, não vai ter variedade de marca, né? Vai ser algo muito específico. E aí entra uma outra variável importante na definição do mix. E eu diria que essa é muito negligenciada, que tem a ver com o papel da categoria. Cada categoria tem uma relevância, uma importância, uma representatividade para o shopper, para o varejo, para as indústrias. Sem saber o papel da categoria, eu vou tratar todas muito parecidamente, e não são. Aquela categoria destino tem uma implicação em termos de mix, em termos de preço, em termos de promoção, em termos de prateleira, de exposição, de abastecimento. Aquela que é conveniência, minimalista e etc., tem outra configuração. Quando eu falo de categorias, por exemplo, destino, eu estou falando o nível de cobertura que me exige relacionado a um especialista superior a 90%. Então, olha, se eu vou trabalhar a categoria vinho como destino, eu vou ter que ser quase que um especialista em vinho, ter lá um portfólio grande, todos os tipos de uva, segmentações, países, e aí vai. Quando eu vou... Você quer dizer um pouco, Fátima, de, assim, quando eu falo numa categoria destino, é quase assim, como eu quero ser lembrado pelo cliente, né? Eu vou ser uma autoridade, uma referência para ele. E, na verdade, por quê? Porque a categoria destino, eu gosto dos papéis das categorias porque eles traduzem um pouco, o nome já traduz o significado da categoria. Se eu quero ser destino para alguém, é eu acordar de manhã ou pensar num happy hour, pensar numa situação e falar, putz, preciso de vinho, onde eu vou comprar? Você vira referência, né, para aquela pessoa, para aquele consumidor. Então, a categoria destino tem um papel muito relevante, muito significativo, e ela exige do varejista muito investimento no mix, nas ativações promocionais, nos espaços que eles ocupam, às vezes espaço até maior do que ela tem de representatividade na venda, né? A gente nem usa tanto o fair share quando é uma categoria destino, a gente às vezes dá estrategicamente mais espaço do que hoje ela representa, porque a gente quer é a razão do shopper me escolher. E diferente quando eu vou para uma categoria, por exemplo, conveniência. A gente brinca muito, né? Que é o já que eu estou aqui nesse determinado ambiente de varejo, eu encontrei tais produtos, eu vou levar. E a categoria já que ou de conveniência são aquelas que complementam o mix, que traz para o varejista aquele ar de full solution, né? Poxa, eu encontro tudo aqui. Mas são categorias que, diferente da destino, ele não vai ter variedade, ele não vai ter profundidade de mix, ele não vai ter abrangência, né? Ele vai trabalhar itens relevantes, pouquíssimos, um mix muito restrito, com poucas marcas, uma, duas, dependendo a relevância, né? Mas diferenciado. E existem outros papéis. Tem o papel de rotina, tem o papel sazonal, tem as categorias ocasionais, e cada uma delas cumpre uma relevância e exige do varejista e de seus parceiros comerciais um entendimento muito claro, porque muda mix, tanto em termos de abrangência quanto em termos de profundidade, muda posicionamento de preço, muda o mix de margem, muda a forma que eu vou atuar em termos promocionais, em termos de abrangência, de
de canais, de frequência das promoções. Tem categoria que nem deveria ser feita a promoção, né? Porque isso vai impactar estoques, e se ela é conveniência, não necessariamente precisaria. Enfim, outro driver muito importante para a escolha do mix ideal tem a ver com a própria questão da loja, né? Estrutura mesmo física, tamanho, equipamentos, o perfil daquela loja, as questões, as regionalidades, as especificidades das questões operacionais. Eu tive um cliente que era muito interessante, ele tinha lojas de 800 metros a 3.000 metros. Fomos nós lá trabalhar a categoria biscoito, que é uma categoria das mais difíceis para gerenciar, porque nós estamos falando de mais de 20 segmentos, né? Entre salgados e doces e tudo mais. E era interessante, porque embora nós tenhamos, era até um perfil parecido de shopper, mas como que você trabalha uma categoria em lojas de 800 metros e 3.000 metros? É muito distinto, né? Tinha loja que tinha 20 modulares para a categoria, que é o modular? Gôndola, né? E tinha loja que tinha 5. Mesmo que eu quisesse adotar a mesma relevância da categoria para ambos cenários, impossível executar o mesmo mix nas diferentes lojas. Então, a gente precisa entender também as questões operacionais, né? As questões estruturais, questões de tamanho, equipamentos e perfil. Eu entendo que entra aí também, Fátima, algo que alguns varejistas já começam a fazer, é entender o entorno da loja, né? Para entender, digamos, a comunidade que ela está inserida e esse sortimento, por exemplo, se ela está num bairro que pode predominar orientais, eu posso ter um espaço mais dedicado para aquilo, e não necessariamente na outra um mix tão profundo. Então, eu posso ir adequando a loja para isso. Né? Hoje a gente se fala ainda muito de clusterizar lojas até para facilitar esse trabalho, né? Mas o mundo perfeito seria realmente o olhar até loja a loja, porque tem toda uma especificidade, até vai além da questão de hábito, comportamento. Mas, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tive um cliente que ele tinha loja muito próxima da estação de trem, com o mesmo tamanho de uma loja mais num bairro residencial. O estilo de compra é diferente. A do próximo da estação de trem tinha um perfil muito mais ele passava da estação, pegava uma coisa rápida para ir comendo, ou vice-versa, ou comprava uma coisinha miúda para levar embora para casa. Era uma loja de passagem, né? Em contrapartida, aquele do meio do bairro era uma compra muito mais de reposição e abastecimento. Então, também muda o mix, né? Em termos de tamanho de embalagem, em termos de oferta de produtos para pronto consumo, o to go, né, que tá super na moda e tudo mais. Então, todas essas variantes são relevantes na hora de você definir um bom mix. Né? E por fim... Oi. Não, só complementando, você fez eu lembrar eu estou estruturando a área de inteligência no varejista, eu estava visitando lojas com ele, e tinha 2 lojas relativamente próximas. Só que uma dividia, era praticamente o muro era junto com o hospital, e a outra não tinha 50 metros de distância, e eram 2 lojas com perfis de públicos muito diferentes. Uma para quem saía do hospital na emergência, ia lá comprar o medicamento, comprar alguma coisa ali que já foi receitado, a outra estava mais voltada para outro tipo de experiência, né? É isso. Então, é isso que a gente tem que ficar atentos, né? A gente tem que entender, realmente tem que entender o que eu chamo de entender o contexto, que para mim isso é a primeira inteligência, aí, né? Entender o contexto que a loja está inserida, né? E, inclusive, nessa parte, a gente que vem trabalhando nisso há muito tempo, hoje, quando a gente fala em clusterizar loja, a gente nem olha mais só questões estruturais, né? Porque tem uma corrente ainda que olha o quê? Área de vendas e checkout, né? Número, metros quadrados e etc. A gente, uma boa clusterização hoje, para poder maximizar resultados, já que a gente não consegue muitas vezes olhar loja a loja, tem lá 500 lojas, é difícil administrar loja a loja. Então, vamos clusterizar, mas é agregando o shopper dentro desse olhar. O que eu falo de agregar o shopper? Todas essas questões, olhando estacionamento, olhando o fluxo, olhando o entorno, olhando a concorrência, olhando todo esse tema que nós falamos do tipo de área que ela está inserida, é mais residencial, é mais comercial, é de passagem, não. E mais do que tudo, Olegário, incorporando no mix, nas decisões e na clusterização, a tal tipo de compra. É uma compra muito mais repositora,
é para necessidades específicas, é uma compra de abastecimento, porque isso interfere muito não só na composição do mix, mas na proposta e na estratégia também depois dos outros P's do varejo, de precificação, de PDV, né, de prateleira, de exposição, de abastecimento. Então, hoje, as clusterizações mais modernas, a gente faz muito isso, porque a gente trabalha, eu diria que hoje 70% do meu negócio está em gerenciamento por categoria, sobretudo nessa questão de saneamento de marcas, saneamento de mix, enfim. A clusterização, ela precisa partir de todo esse contexto que você está falando, porque senão fica uma visão míope, né? E você deu o exemplo ali do hospital e tal, mas são N cenários, né? Sim, são muitos cenários. E é super importante estar inserido dentro desse contexto, né? E além disso, ter clareza na estratégia da categoria. Se eu não sei o que eu quero com aquela categoria, qualquer coisa é válida, mas vamos supor que eu defina como estratégia que eu quero rentabilizar a categoria. Eu quero aumentar o mix de margem, ou cash margem, ou como for. Vem lá um fornecedor, pode ser o melhor fornecedor do mundo, com uma proposta de um mix maravilhoso, mas é o menor mix de margem, ou a menor margem da categoria. Vou incluir? Pode ser inovador, pode estar na tendência, mas ele vai derrubar a minha margem. Eu quero gerar margem. Então, me ajuda a definir se eu introduzo ou não introduzo, né? E aí outras variáveis também, obviamente. Mas ter clareza na estratégia me ajuda a definir qual é o posicionamento de marca que eu vou ter. Eu vou trabalhar só premium price ou marcas mais premium? Não. Marcas intermediárias? Vou ter marca própria? Não vou. Vou ter marca barata? Não vou. Vou ter marca de combate? Não vou. A estratégia da categoria me ajuda a dimensionar o horizonte da profundidade e da abrangência, mas também o posicionamento das marcas. E isso é muito rico na hora de você definir o mix ideal. Então, nós estamos falando, né, o que eu sou para quem, e quando eu penso na estratégia, também no papel, etc., eu estou pensando na minha identidade. Total. E quando eu junto isso, né, Fátima, ele é um guia muito importante para o profissional de compras, né? Porque ele tem lá, o profissional de compras, mais do que nunca, ele é um bombeiro, ele está ali o tempo todo correndo de loja que precisa ser abastecida, ruptura, o preço da concorrência, a entrega que não chegou, que estava planejada, mas não chegou, e muitos lançamentos. Então, o que nós estamos dizendo, assim, o profissional de compras não pode tratar todos os produtos que chegam do mesmo jeito, ele tem que olhar para a estratégia que tem, e aí ele vai definir se ele entra, não entra, com aquele item novo, a quantidade que ele entra, que espaço que vai ocupar, para preservar a estratégia, que é o propósito do varejista, né, inicial ali, maior, que traduz a identidade dele, né, o que ele é para quem, junto com a estratégia da categoria. São duas coisas que se conversam para ele atuar. Exatamente. E aí vem um ponto super importante que você citou, porque quando a gente fala, a gente vem acompanhando a Nielsen e tal, quase 15 mil itens lançados anualmente. Às vezes é o mix dele todo. Ele vai introduzir tudo. A gente criou, depois se você quiser até compartilho com você para você compartilhar aí com os participantes, a gente criou uma planilhinha que a gente chama de uma análise qualitativa da introdução. Vários fornecedores querem me matar viva, mas tudo bem. A gente, olhando pela ótica do shopper, algumas variáveis, alguns atributos. Óbvio que para cada cliente varejista, a gente personaliza de acordo com a sua estratégia. Mas tem 5 variáveis básicas que se eu der uma nota e essa nota no somatório não for adequada, eu já me ajuda a saber se introduzo ou não introduzo. Essa planilha é bem legal. Acabei não compartilhando aqui, porque nem íamos entrar nesse assunto, mas já que você tocou, depois a gente compartilha aí para a turma. Os 5 atributos mais relevantes pela ótica do shopper, no que diz respeito à conversão, se devo ou não introduzir um produto, tem a ver com tendência de mercado? Então, se ela é tendência de mercado, está na mídia, está na moda, é cool, tarará, é importante dar uma nota para isso. Normalmente a gente recomenda dar nota de 0 a 5. Quais são as principais tendências de mercado? A própria Kantar, Nielsen, nós todos aqui, especialistas na área, falamos muito. É saudabilidade, é indulgência, é conveniência, é praticidade e por aí vai. Poxa, estou lançando um produto, quero aqui introduzir determinado produto. Atende alguma dessas estratégias? Olha, a embalagem é uma embalagem inovadora, não causa dano ao ambiente. Poxa, de 0 a 5, que nota eu dou?
essa indústria vai fazer ativações no marketing massivo, vai estar na TV, no horário nobre, nota de 0 a 5. Vai fazer ações de trade, nota de 0 a 5. Qual que é o impacto previsto para crescer a estratégia da categoria? Vamos supor que eu quero rentabilizar a categoria. Ela precisa me dar uma margem maior do que eu tenho hoje, para eu poder subir a margem da categoria. Ela atende isso? Dá uma nota de 0 a 5. Não, eu quero gerar fluxo com essa categoria. Então, hoje eu tenho uma presença em cupom de 100. Eu quero ir para 110. Ela garante isso? E aí por diante. E por fim, uma outra variável super importante dentro dessa avaliação é o quanto que isso está conectado com a minha estratégia. Né? Então, eu tive um cliente que, por exemplo, ele é um varejista com apelo totalmente saudável. Aí foi uma indústria lá de bebidas, vamos supor, e queria lá introduzir uma nova linha perfeita de refrigerante. Poxa, faz sentido com a estratégia dele? É tendência de mercado? Então, você vai dando notas. Se somar 20 ou mais, é passível de introdução, com posterior avaliação. Se não somar 20, pode ter certeza que nem precisa perder tempo introduzindo, porque ou é mais do mesmo, ou não agrega valor, ou confunde o shopper entre a sua estratégia e a sua promessa e a sua entrega, vamos dizer assim, né? Porque a estratégia nossa tem a ver com a nossa promessa. E as nossas ações lá do comprador, do operador de loja, tem a ver com a nossa entrega. Se isso não estiver conectado, eu confundo o shopper mais do que facilita a vida dele. Né? Então, você está falando um ponto, Fátima, importantíssimo, porque quando a gente vai para o varejo, né, você vivencia isso todo dia, a gente pode ver por vezes, o varejista acha que está dando opção para o consumidor, aí você vê 10 marcas na mesma faixa de preço, com as mesmas características. Por exemplo, um dia eu estava no varejo fazendo um trabalho, mais voltado para algumas decisões que ele tinha que tomar, e a gente contou 10 marcas de requeijão, tudo tradicional, no mesmo tamanho de embalagem. Só confunde. Só confunde. Tira espaço, aumenta custo de estoque, porque eu tenho que estocar aquilo. Pode gerar ruptura, porque eu tiro espaço de quem vende. Né? Então, quando a gente pensa no papel da categoria, né, na estratégia que eu vou adotar, isso nos ajuda a direcionar para saber assim, quantos itens eu preciso ter de baixo preço, de preço médio e de preço premium. Sim. Aí eu vou reestruturando isso, né? E aí eu volto num tema que praticamente até hoje eu não vi nenhum varejista e nenhum especialista utilizar para definição de mix, que é a árvore de decisão. A gente usa muito, porque na dúvida eu volto lá para a árvore de decisão. Qual que é a árvore de decisão de requeijão? Aí você vê lá, olha, a primeira decisão, vamos supor, tá? A primeira decisão são segmentos. Se é light, se é tradicional. Então eu preciso cumprir o papel de ter os 3 segmentos, 4 segmentos, que agora tem o zero lactose e aí vai. Legal, 4 segmentos. Então já são 4 itens, vamos dizer assim, né? 4 versões. Legal. Qual que é a segunda decisão? Vamos supor, embalagem. Eu tenho lá 3 opções. Ah, legal. Então já 4 com 3, eu estou falando 3, 6, 9, 12 itens. Legal. Depois vem marca. Qual é o espaço que eu posso ocupar, né? Então, se eu coloco lá 3 marcas, 12 vezes 3, eu já estou falando de quase 50 itens só de requeijão, né? E aí que tá. Pensa 10 marcas. Preciso? A grande questão que eu vejo assim no dia a dia nosso, o varejista ainda tem uma cultura muito forte, principalmente no setor comercial, de que variedade é sinônimo de muitas marcas. E é o contrário, né? Na verdade, às vezes o mais gera tanto conflito que você acaba tanto tendo rupturas naqueles itens relevantes e super estoque daquilo que não é relevante. Em 90% dos casos, as duas questões caminham juntas. Ao mesmo tempo que eu tenho super estoque de coisas irrelevantes, eu tenho ruptura de coisas relevantes e eu nem sei, tá? Então, eu tenho um estudo lá, vamos supor, estou fazendo a categoria cuidado com o cabelo, ou o próprio biscoito, ou o próprio requeijão, ou o que seja. E eu estou lá, tenho uma ruptura média de 8, 10%. Ah, que bacana. Quando você vai olhar o segmento, o subsegmento, o item, enfim, você percebe que você tem lá estoque para 300 dias mais do mesmo,
e aqueles itens relevantes, nada. Vou te dar um exemplo recente que aconteceu no cliente de biscoito. A gente estava fazendo a categoria biscoito, na média a ruptura estava em 12%. Quando nós fomos olhar os segmentos, então wafer, cookies, etc. Cookies tradicional, ele até tinha um mix de 5 itens, mas o cookies integral, que era um que vinha crescendo muito, a Nielsen apontava 2 dígitos, ele tinha um item e ele não enxergava. E aí vem outro tema que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele não enxergava porque dentro do negócio dele estava biscoito recheados. Dentro do recheados tinha os recheados tradicionais, tinha wafer, tinha cookies. Então, na cabeça dele, ele estava ótimo. Só que ele tinha estoques do recheado tradicional para um ano e os cookies ele praticamente não tinha. E válido também para o sem glúten. Quando a gente foi fazer o GC lá, a gente deu espaço de meio módulo, em 15 dias deu ruptura, aumentamos para um módulo e ele está bombando de vender. Então, olhar com esse olhar bem cauteloso pela árvore de decisão, eu diria que é uma grande inovação para a definição de mix. E poucos fazem isso. E aí eu entraria num outro tema que nem está previsto aqui, mas que é a importância de você ter um cadastro bem estruturado, bem segmentado, bem qualificado, bem estruturado, também de acordo com o olhar shopper. A gente brinca, fala, é sair de uma estrutura mercadológica para uma estrutura shopperlógica. Qual é o mundo perfeito para ter biscoito na minha base de dados? Eu tenho lá a mercearia doce, ok, mas eu preciso ter biscoito, segmentado o doce do salgado, dentro do doce o wafer é uma coisa, o recheado tradicional é outra, o recheado infantil é outra. Quanto mais eu segmentar de acordo com o olhar do shopper a categoria, mais fácil para a gente gerenciar compra, estoque, abastecimento, exposição em loja, distribuição em loja e por aí adiante. Perfeito. Fátima, eu lembro, você falou da questão de cadastro, tudo, eu lembro do nosso projeto lá, até no setor de farma, né, que a gente fez um trabalho conjunto, Sim. do desafio inicial, né, que para a gente falar em GC, a gente precisa falar lá no começo de como se cadastra o produto, da estrutura mercadológica, né, ou comercial, como alguns chamam, porque é o que eu sempre falo, se entra lixo dentro do computador, sai lixo lá na outra ponta e compromete todas as decisões, que foi o exemplo que você deu, né? Eu Fátima, até... Só para encerrar esse tema, quando a gente vai fazer qualquer processo de gerenciamento por categoria nas empresas, a primeira coisa que eu faço, até a gente chama do pré-GC, né? Porque não dá para fazer GC, não dá para fazer CRM, não dá para fazer nada, nenhuma boa gestão de pricing, se eu não tiver, antes de tudo, um cadastro bem estruturado, um cadastro consistente, bem segmentado. Então, o primeiro passo, eu diria, é tratamento de cadastro. Exatamente. Que é onde tudo, de fato, começa para você definir a estratégia e monitorar, né? Fátima, o pessoal está interagindo bastante aqui com a gente, né? Sim. Inclusive, a Jaqueline aqui reforçando com a gente, que cada vez é mais nicho, e é isso mesmo. A fragmentação, essa segmentação, ela vai ser por loja e, na realidade, a gente caminha para uma personalização. Né? A gente até fala muito, hoje é super importante, que é como que eu personalizo massificando, né? Porque também é um custo alto você personalizar, né? Então, como que eu faço essa estratégia? E aí tem a ver com o que a gente tem falado, né? Da segmentação, você segmentar a base, você segmentar o shopper, você criar grupos homogêneos para você direcionar melhor as ações. Muito bom. O Celso está falando aqui, ó, o varejo é uma batalha de percepções. Não tenha dúvida, né? O varejo é feito de gente e atrás de gente são percepções. E aí é realmente complexo e atuar, né? E todo mundo falando aqui da planilha que você falou, ó, o Leandro falou que já usou. Vou mandar, podem, garanto. Agora tá a cobrança aqui para mandar, hein? Então, acho que eu entendo que o varejo, né, e o profissional de compras, junto com tudo isso, ele tem o desafio, sim, de entender de gerenciamento por categorias, para ele poder realmente tomar decisões adequadas sobre como que ele aborda, inclusive, o próprio fornecedor, como é que ele conduz uma reunião de uma perspectiva mais analítica. Quer dizer, ele vai precisar se preparar mais e entendendo essas segmentações. Né? A empresa precisa partir para esse posicionamento, para essa identidade. Olha, o Francisco aqui, repetido aqui o pessoal está fazendo uma diferenciação entre variedade e similaridade, né? De produtos que estão parecidos.
e como é que a gente trabalha. Obrigado aí, Francisco. Você atua aí muito junto ao pequeno varejo e sabe desses desafios, né? Está fazendo um trabalho diferente aí em Santa Catarina, muito bom. E esse é um tema super importante, porque tem uma confusão muito grande. Muitas vezes a gente chega lá no varejo e ele fala, ai, mas eu tenho variedade. Aí você vai olhar, é similaridade. Porque quando você tem lá, como você comentou, várias marcas com a mesma entrega, com o mesmo posicionamento, você mais confunde o shopper do que ajuda, canibaliza. Tudo vende, tudo vende. Só que você está canibalizando venda. Se você não tiver, ele vai substituir. Óbvio que tudo depende da categoria, tá, Olegário? Então, tem categoria que você tem uma forte relação com a marca, com o segmento. Vou dar o exemplo aqui de duas categorias muito distintas, que o tratamento é muito diferente. Fórmulas infantis e detergente líquido para louça. Fórmulas infantis é muito complexo de se trabalhar. Por quê? Porque a mãe não troca de jeito nenhum aquilo que o pediatra recomendou. Então, você vai ter que, mesmo essa categoria não sendo tão relevante, você muitas vezes tem que trabalhar um portfólio de variedade de tipos, de embalagem, por conta de desembolso, mas também de marca. A mãe não vai trocar. Quando você vai para detergente líquido para louça, por exemplo, a mixidade já é maior. Óbvio que de acordo com os posicionamentos de cada produto. Eu não vou trocar de uma marca X para uma Y que me entrega um resultado, um valor diferenciado. Mas eu tenho um rol de marcas que são muito parecidas em termos de entrega, pela ótica do shopper, e que ela está disposta a migrar. E que ela migra de acordo com questões promocionais e etc e tal. Então, para esses 3 produtos que ela possa migrar, eu preciso ter todas as fragrâncias de todos? Eu preciso ter tudo de tudo? Não. Do líder, daquele que é carro-chefe da categoria, daquele que inova sempre, daquele que é... Esse eu vou ter o portfólio completo. Os demais, eu vou ter aquela opção mais relevante. Não preciso ter tudo de tudo para todos. Né? Então, eu preciso entender a dinâmica de cada categoria e preciso entender que cada categoria tem uma relevância diferenciada. As categorias cada vez mais têm papéis distintos e agora com o Covid, novos papéis. Precisamos realmente estar reaprendendo aí os papéis de cada categoria. E tomar esse cuidado, né? Para que a gente não tenha super estoques de um lado, porque esse super estoque, todas as experiências que eu tive em 30 anos que eu estou atuando no varejo, ele culmina em rupturas de coisas relevantes. E aí, Fátima, entra um desafio para a gente entrar no momento, né? A previsão para este ano é de uma recessão que as estimativas mais conservadoras está em 3,2%, e o Fundo Monetário Internacional já falando em 5%, onde a eficiência vai ser importante, se olhar para resultado. Então, ter esse mix ajustado, ou seja, que quantidade que eu compro e comprar, ter o mix certo. Então, na realidade, nós estamos falando que o desafio do comprador é mais que ele comprar bem, ele precisa aprender a vender bem, né? Exatamente. E vender bem, eu quero dizer vender bem, conhecer o que o cliente quer, o que ele prefere, as preferências dele, que é ser orientado, que a gente chama no marketing, de ser orientado pela demanda. Então, a gente ainda é orientado, fala assim, eu ponho na loja e eu vendo. Esse modelo, cada dia, e agora, com todas essas mudanças aí proporcionadas pelo próprio Covid, o e-commerce, né, diferentes formatos de loja, eu tenho que caçar esse consumidor, mas de uma maneira ou personalizada, o que a gente chama de customização em massa, né? Que é uma palavra estranha, quer dizer, eu vou personalizar em grandes volumes, vou massificar, mas eu preciso hoje, como comprador, entender que esse cliente, especialmente como hoje com os programas de fidelidade, para eu segmentar os meus clientes e poder ter uma ação diferente. Aí o tabloide muda, porque o tabloide não pode ser aquele tabloide que eu só busco a receita lá. Eu vou, por exemplo, no meu tabloide ter mais uma solução para o cliente ligado ao posicionamento, e não um tabloide que eu vendi o espaço e o fato que eu vendi o espaço, eu ganhei dinheiro, pronto, resolvi. Não, dizer, eu preciso... O tabloide ele precisa refletir esse gerenciamento, esse papel da categoria, né? Na verdade, a gente volta ao tema inicial da nossa conversa, que é ter o shopper no centro das decisões, né? Isso. Então, de novo, conhecer o shopper me ajuda a melhorar meu mix, a fazer promoções direcionadas e inteligentes, né? Porque na hora que eu faço lá, compre 3, pague 2, se ele já comprava 3, só estou afetando meus resultados, né? E não sei se vocês viram as matérias aí da SA Varejo e, enfim, da Super Varejo também,
No último ano se perdeu quase 30 bilhões de reais em promoções desnecessárias. O shopper já comprava por falta de dados, por falta de informação, ele acabou fazendo uma promoção que só fez com que a margem do varejo fosse reduzida. Estão perguntando aqui, Olegário, se com essa recessão as marca líderes ganharão a preferência ou haverá migração. Na prática, o que a gente percebe, que já é histórico, que a gente tem dois cenários, né? Um muito importante das marcas de relação custo-benefício, aquelas marcas que entregam, de fato, valor para o shopper, e elas vêm crescente aí nos últimos anos. Tem produtos que, não diria marca líder, mas as marcas mais premium se mantêm, porque ela entrega um valor diferenciado, mas sem dúvida nenhuma, com o Covid, pós-Covid, é uma grande oportunidade para marcas próprias, né? Porque, de fato, as marcas próprias têm por não ter que investir em propaganda, em marketing, uma série de questões, ela tem um valor diferenciado ao shopper, mesmo ela sendo num posicionamento premium, né? Não precisa ser de baixo preço. Então, a gente já percebe que tem sim um cuidado, um zelo aí para o futuro, principalmente o futuro de curto prazo, pós-Covid, por conta do cenário conjuntural. A gente sabe que o Brasil é um país ainda onde 80% da população é classe CDE, que tem um impacto grande em emprego, em renda, em juros e etc. Então, e que tem esse drive de preço atrelado ao desembolso, né? Então, tem sim um cuidado e um zelo aí sobre isso, mas também tem uma coisa muito importante que é bom a gente ressaltar. O shopper está valorizando muito marcas que, de fato, estão comprometidas com o cenário atual, que estão fazendo além, que estão cuidando e zelando do dia a dia do consumidor, que estão fazendo ações que contribuam para essa nova era, vamos dizer assim, né? Uma era mais colaborativa, de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental. E aí ele não olha preço, né? Ele olha valor. Né? Então, a gente sempre tem que olhar esses dois cenários, né? A relação custo-benefício, mas também as entregas de valor aí. E aí vem, esse tema ele é fascinante, ele foi no meu mestrado acadêmico, eu fui estudar os estímulos das marcas. Pois é. Eu estou aproveitando para responder algumas perguntas aqui, eu fiquei um ano estudando dados sobre como são os estímulos. Então, se você tem uma marca premium e você reduz o preço dela, para aquela pessoa que ainda não consumiu, ela pode ter ali uma oportunidade de acesso. Agora, se eu trabalho com uma marca de baixo preço, não vai ser eu reduzindo mais o preço que vai atrair, pode ser uma ação dentro da loja. Sim. E se a gente olha para esse período recessivo, eu entendo que o gerenciamento por categorias ele é essencial se eu vou revisar sortimento, porque eu tenho ouvido muito falar em sortimento eficiente, mas por vezes as pessoas estão olhando em fazer cortes, etc., sem critérios. Sim. E aí pode criar problemas para a imagem da marca, de percepção, etc. Né? Então, isso é importante. Na verdade, tem um ponto super importante sobre isso, porque a gente tem aquela história de que o 80-20, né? Vamos olhar o 80-20. Só que se você não tiver uma boa segmentação da categoria, olhando a árvore de decisão, você corta errado. Então, eu olhar o 80-20 dentro de cookies tradicional é uma coisa. Eu olhar o 80-20 dentro de biscoito recheado genérico, eu vou perder tudo que é relevante, que pode agregar valor. Então, é super importante entender que isso é um processo. Até a Pamela está falando aqui, né, que deve ser monitorado porque acredita que as pessoas mudam e etc e tal. Na verdade, o GC, ele não é estático, ele é um processo e comportamento não é uma ciência exata, né, é humana, por isso que ele precisa sim ser monitorado e ser entendido como processo. E como processo, ele é contínuo, né? Ele começa, termina, implantou, tem que revisar, revisou, implantou, tem que revisar. Ele é todo dia. Então, quando a gente cria um processo de GC, você tem lá categorias que você executou e que cria um plano para revisão. Se ela tiver muito apelo à inovação, é mensal, bimestral, trimestral, médio grau de inovação semestral, e se baixo grau de inovação pode ser anual, mas ela precisa ser revisada continuadamente, porque as nossas atitudes, as coisas mudam e agora mais ainda com uma velocidade muito grande. Então é super importante isso que a gente está conversando. Exatamente. E assim, né, o Covid ele fez algo que o Covid é uma grande oportunidade que nós temos, embora a gente tenha um ambiente mais estressante, as pessoas por vezes estão mais hostis, estão inseguras, e com razão diante de tudo que está acontecendo,
mas ele é um momento que a gente estava muito no piloto automático, tomando decisões no piloto automático. Sim. E a gente viu a própria discussão do Covid, de como trata, qual a importância dos dados para poder fazer tudo isso. Quer dizer, a gente precisa ter informação para sair daquela opinião que a gente tem, da crença, sempre fiz assim, deu certo. Não vai dar mais certo, gente. Precisa de dados, precisa entender, precisa acompanhar. E até o Cavalcante está perguntando aqui, por que o varejo não faz o básico do GC? A minha opinião, né? Vou ouvir da Fátima, mas primeiro que fazer GC precisa de disciplina, e isso implica em ter que ter processos. Porque se eu não tiver um processo, como nós já falamos, de um bom cadastro, garantir que a operadora de caixa não multiplica sabores diferentes e passa com um único código, que acontece isso compromete tudo a questão. Se a gente não entender quem é o cliente, eu estou lembrando aqui de um varejista que eu fui, que me chamou muita atenção, a gente estava analisando o CRM dele, e eu passei uma manhã, mais de uma manhã, visitando a loja. E eu vi que ele tinha caixa na loja reservado para quem comprava pequenas compras, menos de 20 itens. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu peguei os dados, eu fui descobrir que ele tinha 2 caixas para quem comprava menos de 20 itens. Quando eu fui olhar as vendas dele, mais de 90% das compras dos consumidores era menos de 20 itens. Então ele devia ter uma caixa para quem comprava muito, não para quem comprava pouco. A maioria das operadoras deviam, da frente de caixa ali, deveria estar orientado, porque ele não era uma loja de abastecimento, era uma loja de conveniência, de rotina ali, do dia a dia. E ele não mudou. Aí nós mudamos um processo dele, até de comunicação com o cliente, mas falta informação básica. A gente precisa começar a olhar mais para os dados aí, para tomar decisões mais embasadas. Olha, eu queria aproveitar para falar do Dia das Mães, né, Fátima? Porque você falou de indulgência, eu entendo que é o momento dos pequenos presentes, né? Assim, eu mereço algo, né? A família merece, então eu acho que nessa linha vale a pena repensar também. Pode falar, Fátima. Não, eu ia só comentar que existem muitos mitos, inverdades e lendas sobre o GC, né? Na prática, eu tenho uma empresa muito pequena, a gente tem uma média de 10 clientes varejistas por ano, a gente não atende mais por opção, né? A gente quer ser boutique. A grande questão, e aí é muito importante, é realmente tratar o GC como processo, né? Então, entender que o GC não é uma área, mas ele é um processo que está inserido no contexto de todas as áreas, e é assim que a gente trabalha, e aí funciona muito, porque não sobrecarrega ninguém, todo mundo participa, então tem o papel do comercial, tem o papel de RH, tem um papel para marketing, tem um papel para pricing, tem um papel, independente da estrutura do varejo, pequeno, médio, grande, né? Quanto maior, mais estruturas estão inseridas dentro do contexto do GC, e precisa comprometer as pessoas. Você falou muito bem, né? Quando a gente olha o GC, a gente também trabalha um tripé, fazer um triangulinho aqui. A base desse tripé é pessoa e processo. Lá em cima, as plataformas. Plataformas vêm para otimizar, para agilizar, para acelerar. Óbvio, porque é muito mais fácil você fazer um planograma numa plataforma do que você fazer num Excel na mão. Mas é possível fazer na mão, né? Mas se eu não tiver pessoas engajadas, qualificadas, formadas e processos estruturados, processos para introdução e exclusão, processo para cadastro, processo... E gera medo quando a gente fala em processo, porque muita lenda diz que processo enrijece, que processo burocratiza, porque tem um equívoco sobre o que é processo. O processo não agiliza, o processo facilita, o processo ele alinha, ele esclarece, todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, o maior desafio nosso de GC, eu diria, que está em mostrar como é positivo você trabalhar em processos, né? E aí a coisa, você desmistificando isso, a aceitação é muito boa, super positiva. Né? Perfeito. O Cavalcante também está perguntando aqui que as marcas ganharão a preferência ou haverá migração das marcas baratas? Cavalcante, eu diria o seguinte, vai depender da categoria. Tem categorias que as pessoas vão preferir, se tivessem recurso, vai preferir comprar menos. Eu dou sempre o exemplo do café, porque se a pessoa tem pouco dinheiro, ela erra no café, ou erra no jeito de fazer o café, ou arroz, por exemplo, ela está com problema. O mesmo higiene e beleza. Agora, tem outras que ela vai achar que estão muito parecidas ali tecnologicamente o produto, aí ela vai deixar o emocional, que é o vínculo com a marca, e vai ter que economizar. Esse é o melhor momento para a marca própria de qualidade. Gente, eu não estou falando de marca própria de preço baixo, não. Isso não dá resultado.
Foi até o que eu comentei, né? Eu acho que é um momento super positivo para a marca própria. De novo, é o exemplo que eu dei, né? Do fórmula infantil versus o detergente líquido para louça. Depende muito da relação do shopper com aquele produto. Para que finalidade é? Né? Por isso que é importante sair Exato. das análises tradicionais de perfil sociodemográfico, etc., e incorporar variáveis que têm a ver com isso, finalidade de uso, momento de uso, porque se é para um uso lavar chão, o apelo é diferente do um uso para comidinha para dar para beber. Então, começar a levar em conta também essas variáveis ajuda na definição do mix e muda muito as escolhas em função dessa relevância que as categorias têm para o shopper. A gente precisa ter isso em perspectiva, porque a renda média das pessoas, a gente já vem de recessão aí desde 2015, né? Melhorou um pouquinho ali, cresceu 1%, mas esse ano, se chegar aos 5%, eu acredito que chegue, as pessoas vão ter menos renda. Então, a gente precisa olhar para essa estrutura do que a gente oferece e como que a gente vai dar opções para esse cliente. De novo, não é encher a gôndola de 10 produtos lá no low price, né, do baixo preço. Isso é, como eu disse, isso é confusão, e a Tatiana até lembrou aqui do livro, que é aquele livro do paradoxo da escolha, né? Quando eu tenho muitas opções parecidas, mais me atrapalha do que eu tomo uma decisão. Sim. O Jaime reforça com a gente que o comprador, né, no geral, ele continua atuando como no passado, no escritório. Pois é, Jaime, tem um treinamento que a gente até faz na FGV, que a gente pede sempre para o comprador ir para a loja visitar a própria loja de concorrente para ver o que acontece. E a gente sempre tem boas surpresas, ele volta surpreso ao visitar a própria loja e visitar da concorrência. Significa que ele tem que sim sair da cadeira e entender aí o consumidor, o mercado, uma de percepção e outra de método, né? Como a Fátima falou. O gerenciamento de categoria é uma combinação de ciência, que nós vamos ter números, árvore de decisão, papel da categoria, mas tem muita arte também, que a gente vai procurar interpretar isso. É uma competência analítica que as pessoas precisam desenvolver, né? Ó, como eu sou shopper crata, eu vou ler aqui a do Valdir Bueno, que ele diz o seguinte: a marca própria tem uma grande oportunidade desde que você entenda qual de fato é o seu shopper. E de novo eu volto. Quaisquer ações que sejamos nós, varejistas, indústrias, agências, que venhamos a desenvolver ou a projetar, o shopper tem que ser o centro das nossas decisões. Então, o primeiro passo é, de fato, conhecer quem ele é, né? Então, para a marca própria, isso é válido também. A Jaqueline fala que menos é mais. Eu diria o seguinte, tudo a gente tem que fazer com equilíbrio, né? Às vezes o mais é mais, às vezes o menos é mais. Então, é bom o equilíbrio, olhando de novo para o shopper, para a estratégia do varejista, para as estruturas das lojas e perfis, para os papéis das categorias. E por que eu digo isso? Que às vezes o mais é mais e às vezes o menos é mais. Se eu vou para uma categoria destino, eventualmente pode ser que o mais seja mais. Eu preciso, às vezes, até dar mais espaço do que ela merece, porque eu quero ser a razão do cliente me escolher. Então, eu preciso equilíbrio. Eu diria que a palavra de ordem é equilíbrio. Uma preocupação que tem aqui, que o Cavalcante também coloca, é que aumenta a participação da categoria de limpeza, uma queda da margem total. O que o varejista deve fazer para ter um resultado satisfatório? Né? Olha, acho que aí tem um desafio de gestão de margem mesmo, né? Ele tem que olhar o papel da categoria, e resultado aí e eu vou gestão de puxar a sardinha para o GC. Meus clientes que têm GC enquanto processo não tiveram essa queda. Por quê? Porque você olha a categoria e você olha mix de margem, né? Então, se eu estou alavancando venda de produtos de alto giro pelo momento atual, como que eu trabalho outras variáveis, outras propostas de valor para sair do mundo produto e ir para o mundo solução? Então, quando a gente muitas vezes chega no varejo, que ele tem lá o setor limpeza como limpeza, e você trabalha soluções de cuidados, olhando de novo pela necessidade do shopper, você transforma a categoria de limpeza, né? Por quê? Porque daí ele passa a entender a solução para o cuidado com a roupa, a solução para o cuidado e higiene básica da casa, como solução. Então, você aumenta o ticket médio e alavanca a margem da categoria. Por isso que eu diria que o Diogo Alves está falando. E Cavalcante, um beijo, adoro. Inclusive, ele está num dos meus livros falando sobre o gerenciamento por categoria no pequeno varejo. O Diogo Alves está falando aqui, GC é crucial, em particular nesse momento de crise. Esse é um tema bacana, dá até uma live, viu? Um webinar.
a maioria dos varejos fala assim, agora não é hora de falar em GC, estamos em crise. Ao contrário, se você tem o GC como processo, o GC está trabalhando questões de antecipar tendências, antecipar problemas. Então, ele tem olhar curto prazo, olhar médio prazo, olhar longo prazo. Os varejos que têm GC enquanto processo, eles já não estão mais no momento que nós estamos, eles já estão antecipando o que vai acontecer lá em setembro, outubro, novembro, né? Já estão desenhando todo um cenário diferenciado. Eu vou dizer uma coisa, Olegário, eu tenho aprendido aí nesse momento de Covid, eu acho que 2 grandes lições ficam para a gente. Como é importante ter gestão de crise no contexto das empresas, e não tem, né? Todo mundo saiu correndo, tendo que se virar nos 30, gastos desnecessários, porque a gente não tinha gestão de crise, não tinha lá um grupo entendendo isso. Então, isso fica de alerta. E o que você falou, que eu acho crucial, que é o quanto a gente se provoca a fazer diferente, né? E o Covid exigiu isso da gente e estamos vendo como é possível, né? Responder rapidamente as demandas, mudar operação, e aí vai. Então, acho que a gente tem muito a aprender aí com esse confinamento e com todas essas mudanças que estão em curso ainda, né? O que eu falo que o Covid, ele fez com que as tendências fossem aceleradas e alguns conceitos ligados à startup, como mínimo valor possível, experimentos, etc., nós tivemos que fazer ali na prática. E que é o benefício que eu vejo disso? Nós expandimos o que eu chamo da nossa zona de conforto. E eu acho que isso que todos os profissionais têm que fazer, né? Assim, tem que fazer diferente, senão não vai ter resultado, porque esse consumidor hoje ele vai voltar muito mais exigente, com outras experiências que ele teve, seja em mídias sociais, entretenimento, compras. Ele é um novo consumidor. Cabe a gente, e a gente também tem tudo para ser um novo profissional neste contexto. Agora, precisa se preparar para ser mais analítico. E também eu acho que as empresas precisam, Fátima, quando a gente fala do GC, ser comum, e na verdade a gente está falando de colocar esse shopper no centro das decisões, mas as empresas precisam mudar as métricas como avaliam as áreas, né? Porque hoje você tem métricas por área. Eu deveria ter uma métrica que seja comum para todos, centrada na satisfação desse shopper, e aí vai decorrendo. Porque aí todo mundo, porque senão um está olhando ali para um aspecto do negócio e não está considerando o consumidor. Sim. Então, eu tenho que buscar, como você bem disse, o equilíbrio de tudo isso. O Cláudio está perguntando para a gente aqui, nós falamos aqui, você deu o exemplo de biscoito, que você fala, tem o primeiro tipo, tem o terceiro, e sim, tem o segundo, Cláudio, que é o intermediário ali, a opção intermediária para ele sim, né, para esse consumidor, importantíssimo. Ele pode consultar também, tem bastante... tem um guia prático de sortimento publicado anualmente que ele pode consultar as árvores de decisões de várias categorias, tem lá disponível. Óbvio que é uma genérica, mas que para quem não tem nada já serve sim. E só aqui do Francisco Olegário, que ele fala assim, o processo de GC precisa ter o shopper no centro de tudo. Isso para mim é minha razão de ser, né? Eu inclusive brinco com o Brian Harris, falo que o GC para mim, por que dá certo? Porque eu não olho o GC como gestão por categoria, eu olho o GC como gestão do cliente. É o passo zero, né? À toa que eu fiz lá o shoppercracia, né? Para questionar até que ponto, na prática, a gente coloca o GC, o cliente, no centro das decisões. E como eu vim de Kantar e do varejo e tal, e a Kantar tinha uma base desagregada lá de shopper e tal, naquela época a gente já trabalhava, entre aspas, o CRM, para isso, né? Então, para mim, meu sonho é transformar o GC, gestão por categoria, em GC, gestão do cliente, porque na verdade é o que é. Eu olho para o cliente, me coloco no lugar dele, entendo as suas necessidades, dores e anseios e vou propor soluções para resolver os seus problemas, e ponto. O resultado, ele é consequência desse entendimento, entendeu? E aí vem você, depende de dados, depende de informação, depende de processos. Depende de competência analítica, né? Como é que eu olho, organizo os dados? Porque a gente vê pessoas que estão usando dados de maneira equivocada. Eu preciso estruturar esses dados para tomar decisão. O Danilo, Fátima, nós já passamos um pouco do tempo, eu queria fazer 2 coisas. A gente responder a pergunta do Danilo, e depois voltar e finalizar, só para recapitular um pouco, naquele infográfico que nós fizemos, né? Que você fez e que, junto com a Inteligência 360, divulgamos. A pergunta do Danilo é assim: como vocês entendem que a personalização de ofertas para o consumidor pode otimizar o GC e impactar positivamente a margem das categorias? Desculpa, eu não entendi direito a pergunta. Como nós entendemos que a personalização de ofertas por consumidor pode otimizar o GC
e impactar positivamente na margem da categoria? Na prática, quando a gente fala gerenciamento por categoria, a gente tem um olhar para todos os P's do varejo. Então, em função do papel da categoria, vamos supor, a categoria é rotina. Qual que é o tipo de produto mix que eu tenho que trabalhar? Como eu vou trabalhar a questão da precificação e mix de margem? Como eu vou trabalhar o PDV, a prateleira, em termos de abastecimento e de exposição? E como eu vou trabalhar e se tenho que trabalhar e que tipo de promoção eu vou fazer? Então, em função do papel da categoria e, de novo, do shopper, que eu vou definir os tipos e as formas e os canais que eu vou usar para fazer ação promocional. Quando ela é direcionada, ela se torna muito mais efetiva, porque eu vou entender a sua necessidade enquanto shopper e vou direcionar uma ação que fale com você. Esses dias eu dei muita risada com meu pai, tem 80 anos, cheguei lá na casa dele, ele estava revoltado porque ele recebeu uma oferta de uma farmácia de fralda geriátrica. Ele falou, não, de fralda de bebê. Aí ele falou, pô, se ainda tivesse vindo aqui para mim fralda geriátrica, tô quase precisando. Mas de bebê, o que tem a ver comigo? Então, o fato de você fazer ações que não direcionadas ao shopper, por isso que é importante a personalização, porque você perde cartucho, você gasta investimentos desnecessários e você não consegue nem medir, monitorar se aquela ação teve resultados efetivos. Daí a importância de você ter uma ferramenta de CRM que vai além de promoções, né? E hoje é muito triste ver que boa parte do varejo ainda usa o CRM só para ativação promocional, quando o CRM deveria estar sendo usado para GC, para relacionamento com o cliente. E aí você consegue maximizar resultados, porque você vai fazer combinações nas suas promoções que tem a ver com a cesta do cliente. Né? Então, você vai falar, olha, Legário, você que é um assíduo consumidor de queijos e vinhos, tem uma oferta especial aqui para você. Então, você direcionar, você maximiza, você aumenta o ticket médio e, consequentemente, a rentabilidade. Mas eu vejo o desafio, Fátima, que eu sempre, quando alguém me pede uma opinião, até de maneira geral, sobre os programas de fidelidade, é que ainda as empresas olham o programa de fidelidade de uma maneira analógica. Por que analógica? Ela pega toda a cultura do tabloide, que é aquela negociação com o fornecedor, e começa a disparar por SMS, etc., aquela promoção que nem interessa para o consumidor, porque foi negociado, foi, entre aspas, comprado bem. Mas aí, na hora de vender, vai vender mal, porque todo esse programa de fidelidade, ele exige um novo pensar. Aí eu tenho uma provocação que eu gosto de fazer, quando a gente fala nos 4 P's do marketing, né, que é produto, praça, promoção e preço. Em vez de eu pensar em produto, como é que eu penso que solução que eu estou entregando para o meu cliente? Em vez de pensar em praça, como é que eu penso em acesso? Acesso hoje pelas redes sociais, enfim, pelo e-commerce. E se eu penso em promoção, eu pensar mais em conteúdo que eu vou disponibilizar para esse cliente, que é muito mais do que preço. Hoje, promoção, no geral, o varejo associa a preço e por vezes entra na briga direto com o atacarejo, enfim. E em vez dele falar de preço, ele falou, que valor que eu estou entregando para o meu cliente? E se eu tenho o papel da categoria claro, estou entregando uma solução para ele, esse valor vai ficando mais claro, né? Muito Totalmente. bem. E fora isso, como eu tinha comentado, né, ainda se usa muito os programas de relacionamento, né, a questão da própria do CRM como ferramenta para ativação promocional, e que não deveria, né? É criar uma régua de relacionamento, né? Onde você use isso de maneira inteligente e estratégica para sortimento, para precificação, para uma série de atividades, né? Muito bom. Uhum. E tem uma questão aqui que fizeram, só para encerrar, que o GC de ser sortimento e planograma. Na verdade, o GC não é sortimento e planograma. O GC é um processo que ele trabalha o 360 do varejo. É garantir o produto certo, na quantidade adequada. Então, a gente está falando de abastecimento também, sinalizado de maneira adequada, a gente está falando de marketing, precificado corretamente com os posicionamentos das marcas adequados em termos de preço, a gente está falando de pricing, bem exposto, a gente está falando de planograma. É que ainda tem um mito, né, que GC é uns falam planograma e sortimento, outros inclusive só planograma. Longe disso. O GC envolve todos os P's do varejo aí, e no meu linguajar são 7. Uhum. Esses são os 4 P's que foram criados lá em 1950, né? Não, sim, não, tô dizendo, porque além deles a gente... Hoje já tem mais, tem as pessoas, né? Pois é. E esse assunto ele é realmente empolgante. A gente precisa entender o GC
Na verdade, o GC surgiu nos anos 90 dentro do conceito de resposta eficiente ao consumidor. E ele surgiu principalmente quando os supermercados se viram ameaçados pelo Walmart, que não vendia alimentos, começou a vender, começou a crescer, mas ele tinha e começou com um conceito que chamava Quick Response, ou seja, como é que eu dou respostas rápidas para o meu cliente, como é que eu não deixo faltar produto. E aí foi transformado numa ferramenta de gestão para apoiar, mas você tem que olhar para o abastecimento da loja, as condições de Exatamente. abastecimento, consumidor. Ele é muito mais amplo que é o ECR, né, que a gente chama, que é Efficient Consumer Response, quer dizer, como é que eu dou uma resposta eficiente ao meu consumidor. Só Fátima, para você ter uma ideia, só para fechar, o planograma, ele é 10% da atividade do GC. Ele é só praticamente a cereja do bolo, vamos dizer assim. Para chegar nele, começa com a estratégia, começa com o pré-GC lá, o cadastro, começa uhum. o público-alvo estudando o shopper, e uma série de atividades para aí você chegar no planograma. Sim, eu vou aqui para a nossa última parte, só para relembrar alguns pontos, né? Sim. Que é a principal mudança do profissional hoje, que é ele tomar decisões aí com base em dados. Sim. Então, esse infográfico aqui a gente pode compartilhar com vocês também, que é justamente isso. Como é que eu entendo quem é o meu cliente? Só reforçando, né, Fátima? Estilo de vida, atitudes, intensidade de compra, etc. Onde ele compra, e agora tem aí um online, offline, de maneira mais intensa. O que ele compra e o que eu faço com isto. Como ele se comporta, frequência, ticket, compra média, ocasiões, tipo de compra, enfim. Quando ele compra, ele vai de manhã todo dia, vai no final de semana, vai à noite depois do trabalho, enfim. Eu preciso entender isso, essas razões das compras junto com a árvore de decisão, como é que eu lido com essas questões. E aí, para eu trabalhar com tudo isto, a gente precisa ter isso daqui em mente, né? Como é que eu vou trabalhar layout, planograma, desenvolvimento de produtos, ambientação, A comunicação, promoção promoção inteligente, né? inteligente. Uhum. Que não é ficar reproduzindo os descontos de qualquer fornecedor, está de acordo com a estratégia. Sim. E trabalhar assim, né? Como é que eu vou tomar decisões mais precisas, vou usar a informação para corrigir rota. Eu gosto muito do livro Startup Enxuta, porque ele tem Sim, lá o que ele chama do ciclo do feedback. Quer dizer, eu exatamente. testo uma ideia, implemento, meço, escuto o cliente, ajusto, e assim eu vou até ter uma ideia final, né? Exatamente. Ele defende isso. E esse é um bom caminho aí que a gente deveria estar olhando para trabalhar esses pesos do marketing aqui. Então, aqui, Fátima, você brilhantemente sintetizou as ideias. Muito Bom, bom. muito bem. Hoje a gente estava aí passamos aí essa 1h15 com muitos amigos, né? A gente Sim. abordou a maior do ponto, o pessoal interagiu bastante. Eu quero aqui, primeiro, Fátima, vou agradecer aos nossos amigos, né? Que ralaram o dia inteiro e Então, mesmo aqui, assim estão com a gente, né? Estão aqui firme com a gente para trocar, para a gente abração bater para eles. papo, né? Abração mesmo, ó. E obrigado, Fátima, por essa sua generosidade habitual de compartilhar conteúdo. Não, eu agradeço de coração, para mim é uma honra. Como eu brinquei, mas falando a verdade, você sabe a história. Eu te elegi como chefe, como líder, na verdade. Agradecer de coração a participação de todos também. Faço isso com muito amor, porque eu adoro, amo o que eu faço, amo compartilhar conhecimento. Então, conte comigo sempre que você precisar. Perfeito, muito obrigado. Muito bom. A gente tem projetos juntos, já fizemos alguns com mais intensidade e é sempre um prazer trabalhar com você. Pessoal, muito bom rever todo mundo, viu? Um grande prazer e boa noite para vocês, boa semana.